Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O Brasil se prepara para a definição das eleições presidenciais no próximo domingo, com a expectativa de uma disputa muito acirrada entre os dois candidatos ao Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Jair Bolsonaro, do PL. O que a gente nota, apurando com os políticos que estão operando nas duas campanhas, é o seguinte: teve um movimento muito forte do Jair Bolsonaro em Minas Gerais, ele chegou a encostar, ele estava também crescendo muito em São Paulo, bastante. O Rio de Janeiro ali um pouco mais complicado, mas também uma dianteira dele um pouco mais complicado para Lula. E o que a gente notou nos últimos 2 dias, e aí eu acho que ainda não tem o efeito Roberto Jefferson, mas o Lula, com essa movimentação toda que ele fez em Minas e com a atuação forte dos senadores que estão trabalhando para ele lá, recuperando um pouco desse terreno, o que eu ouvi foi que a diferença entre Lula e Bolsonaro chegou a ser só de 2 pontos em Minas Gerais, agora já voltou para 4. E que aqui em São Paulo, surpreendentemente, o Lula voltou a subir, impulsionando inclusive Fernando Haddad. Então, assim, você pegando a temperatura dentro das campanhas, está bem emocionante. A expectativa de que o segundo turno seja decidido por uma pequena margem de votos tem feito com que mesmo grupos menores de eleitores sejam cobiçados pelas duas campanhas. Uma parcela do eleitorado particularmente importante para Lula e Bolsonaro é a dos chamados eleitores volúveis, aqueles que admitem a possibilidade de mudar de voto em cima da hora de irem às urnas. O número é expressivo. A Quest fez agora uma pesquisa recente que coloca isso na ordem de 11%, o que dá mais ou menos 17 milhões de eleitores. É muita gente que pode mudar de voto. Parte da estratégia das duas campanhas nos últimos dias se concentra em esforços para evitar a abstenção e convencer eleitores do adversário a mudarem de lado. Mas quem são esses brasileiros que ainda estão dispostos a fazer esse movimento e mudar de voto? Qual é o peso desses eleitores volúveis na eleição do próximo domingo? Para falar sobre isso, eu converso com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, nosso parceiro aqui da CNN. Renato, sempre muito bom falar com você. Seja bem-vindo. Sempre um prazer estar contigo, Carol. Renato, para começar, vamos trazer aqui um panorama mais geral. Você que acompanha tão de perto as campanhas eleitorais, as pesquisas de intenção de voto, o que leva um eleitor aqui no Brasil a mudar de voto às vésperas da votação? É uma série de fatores. Algum escândalo, alguma denúncia de última hora, alguma escorregada e pisada de bola do seu candidato de preferência. Esse, sem dúvida nenhuma, é um fator que interfere na decisão de voto dos eleitores na última hora. O que a gente sabe também é que o segundo turno tem menos esse fenômeno do que o primeiro. Por que isso acontece? Porque no primeiro turno, o eleitor ainda não tem tão claro em quem vai votar. Ele deixa para pensar na campanha mais aos 48 do segundo tempo. No segundo turno, ele já teve uma experiência de voto. Ele já está mais inteirado sobre a proposta dos candidatos, o perfil da candidatura. Ele já teve, na prática, uma experiência anterior. E isso leva a um processo de migração de voto menor do que no primeiro turno. Não é à toa que as pesquisas, Carol, acertam muito mais no segundo turno do que no primeiro. Exatamente porque o número de indecisos ou de eleitores que deixam para decidir na última hora é muito menor. Você mencionou pesquisas, Renato. Há pouco a gente trouxe um dado da Quest que fala em 17 milhões de brasileiros que podem mudar de voto até o dia da eleição. Num cenário que temos uma estabilidade, com nomes que já exerceram o cargo de presidente, Lula, Bolsonaro, os dois com uma alta rejeição, qual que é o fator nas eleições de 2022 que mais pesa para esse eleitor chamado de volúvel? Nós temos não apenas o maior índice de consolidação de voto da história, como o maior índice de rejeição das candidaturas da história. Então, uma frase mal colocada por algum dos candidatos, seja o Lula falando sobre os eleitores do interior de São Paulo, Bolsonaro do Nordeste, ou no caso das meninas da Venezuela, ou um fator externo, como foi a declaração sobre o salário mínimo dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, podem aumentar ou diminuir a rejeição relacionada a algum dos candidatos. Tem uma outra característica muito importante no segundo turno, que é
os novos eleitores de cada candidatura. Ou seja, dificilmente alguém que votou no Lula no primeiro turno deixe de votar no Lula no segundo turno. A mesma coisa vale para os eleitores de Jair Bolsonaro. O que muda? O que muda são aqueles eleitores que agora passaram a votar no Lula ou no Bolsonaro. Eleitores que tinham votado na Simone, no Ciro ou em qualquer outra candidatura e que agora votam no Lula ou no Bolsonaro são os eleitores mais suscetíveis a mudarem de voto. Pois é, você traz essa informação pra gente. Esse eleitor volúvel provavelmente aí num primeiro turno votou em algum nome que foge a essa polarização. Mas a gente consegue traçar o perfil desse eleitor? Bom, são eleitores que não votaram em Lula e Bolsonaro, são na sua maioria mulheres com uma escolaridade e uma renda média, que era o perfil do eleitor da Simone Tebet antes de qualquer outro. E Renato, as campanhas estão conseguindo conversar com esse eleitor? Em que medida os apoios a Lula e Bolsonaro conseguem traçar uma comunicação mais direta com esse eleitor volúvel? Ambas as campanhas tentam falar para esse novo eleitor, vamos dizer assim. No caso da campanha do ex-presidente Lula, ele coloca a Simone Tebet para se comunicar com esses eleitores e essas eleitoras, pedindo o voto como talvez hoje a principal cabo eleitoral do ex-presidente da República. Já Jair Bolsonaro escala em especial o governador Romeu Zema. O governador Romeu Zema que venceu a eleição em Minas no primeiro turno e que tenta transferir uma parcela do seu eleitorado que não tinha votado em Bolsonaro no primeiro turno para, nesse segundo turno, votar em Bolsonaro. Seja com Romeu Zema de um lado, seja com Simone Tebet do outro, não vamos ter dúvida que é esse o eleitor-chave para decidir os rumos do nosso país, para definir quem irá vencer as eleições de domingo agora. Renato, você há pouco falava pra gente que no primeiro turno a volatilidade é muito maior numa comparação com o segundo turno das eleições. Como é que se comporta esse eleitor que pode mudar de ideia até o dia 30 de outubro? Existem duas características desses eleitores, né? Então, uma parte desses eleitores volúveis são os eleitores que não se interessam por política. A outra parcela desses eleitores são os que se interessam sim, mas tem um alto índice de rejeição entre os dois candidatos. Esse eleitor volúvel, com muito mais facilidade, migra de candidatura A para nulo, branco e abstenção do que para uma candidatura B. Ou seja, dificilmente nós encontramos uma migração direta de votos dentro do perfil dos eleitores mais volúveis. Quem é dono do voto não é o candidato, é o eleitor, né? Não é à toa que nós temos vários casos na história do Brasil em que os eleitores não acompanharam no segundo turno a indicação de voto que o seu candidato no primeiro turno deu. O que nós estamos falando é que a migração direta de Lula para Bolsonaro ou de Bolsonaro para Lula é muito pequena. O caminho mais provável do voto desse eleitor volúvel é um caminho que vai do voto em um candidato para o voto nulo. Renato, para a gente encerrar, o que tem ficado muito claro nas duas campanhas, principalmente na campanha do ex-presidente Lula, é que o objetivo no momento é conquistar aquele eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno. Essa é a principal ideia tanto de Lula quanto de Bolsonaro, muito mais do que focar naquele eleitor que pode mudar de voto. É focar naquele que se absteve? Quando nós vamos olhar o perfil de eleitor de Lula e Bolsonaro, a gente percebe uma diferença muito grande. O Lula, ele tem a preferência absoluta dos eleitores de menor escolaridade, que são a maioria absoluta de quem se absteve. Já os eleitores de Bolsonaro são os eleitores de maior escolaridade, portanto, de maior renda. Se a abstenção cai entre o eleitorado de maior renda, isso beneficia Bolsonaro. Se a abstenção é menor entre o eleitorado de menor renda e escolaridade, isso beneficia a candidatura de Lula. Portanto, não basta apenas convidar os eleitores a votar, a reduzir a abstenção. Isso é necessário ser feito de acordo com o perfil de cada candidatura. O que nós estamos vendo agora para o segundo turno? Algo que incentiva o comparecimento dos menos escolarizados e mais pobres, que é a gratuidade do transporte público feito já por várias prefeituras,
esmagadoras para a maioria absoluta das capitais de um lado, e por outro lado o movimento feito para os governadores, que mudaram a data do feriado, o que na prática favorece que os eleitores de maior renda, que tendem a viajar no feriado e que são majoritariamente eleitores do Bolsonaro, compareçam à urna. Renato Meireles, mais uma vez obrigada por essa conversa. Estamos aí às vésperas do segundo turno. Muito trabalho ainda nessas últimas horas, por isso nosso agradecimento em dobro. Um abraço. Um abraço, Carol. Muito obrigado pela oportunidade de voltar a conversar com todos os ouvintes do podcast. Um beijo grande. Virar votos na reta final da corrida eleitoral é a grande prioridade das campanhas de Lula e Bolsonaro nos próximos dias. Os compromissos finais dos candidatos incluem comícios em regiões onde a disputa é mais apertada, encontros com aliados e o último debate na TV, na sexta-feira, 2 dias antes do segundo turno. Em cada aparição, os dois presidenciáveis buscam alcançar os votos que podem decidir a eleição. Um outro caminho é chegar a esse eleitorado por meio das redes sociais e dos últimos dias da propaganda no rádio e na TV. O Bolsonaro que está aparecendo nos filmetes direcionados a São Paulo, por exemplo, que foi os que eu tive acesso porque estou geolocalizada aqui, é um Bolsonaro que fala manso, tá com uma feição suave, sorridente, eu diria. O presidente diz que a eleição não é uma eleição comum, que tem muito em jogo, o futuro, e fala, traz de novo aquela ideia de que se é a forma como ele se dirige às pessoas, a forma como ele falou ao longo do mandato, que está afastando um eleitor que confiou nele e hoje não sabe se confia mais, que ele pede desculpas. Esse filmete está sendo replicado nessas regiões, e por que eu destaco aqui para vocês, esse Bolsonaro suave, sorridente, um Bolsonaro que fala com tranquilidade, porque a meta desse filmete é baixar a rejeição do Bolsonaro. Porque é o seguinte, falando sobre esse gesto aos evangélicos, eu até citei no Abre, O gesto é tardio, admite o próprio PT, mas ele tem uma função fundamental nesse momento, é estancar a sangria de votos para Bolsonaro nesse segmento. O Lula, com isso, ele está buscando, gente, sim, segurar o que ele já tem. A expectativa de virada de votos vai ter trabalho, claro, mas é para evitar uma migração em volume ainda maior para Jair Bolsonaro. Além de ter sido mais votado no primeiro turno, Lula ainda mantém uma pequena vantagem nas pesquisas de intenção de voto e tem como principal objetivo manter ou ampliar essa diferença. Já Bolsonaro tem o desafio de conseguir uma virada inédita na corrida presidencial desde 1989. Quando as eleições passaram a ser realizadas no sistema de 2 turnos. Como os dois candidatos podem conquistar esses eleitores volúveis? Qual a melhor forma de se comunicar para obter a confiança e o voto desta parcela dos brasileiros? Vamos falar sobre isso com a Cila Schumann. Ela é especialista em marketing político, vice-presidente do Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político. Cila, seja muito bem-vinda. Aqui é o Item Mais, um prazer falar com você. Muito obrigada, o prazer é meu. Cila, vamos lá falar um pouquinho sobre esse eleitor volúvel. O que está ao alcance das campanhas para convencer o eleitor a mudar de voto? Por onde passa essa estratégia? Olha, primeiro ponto, vamos pensar quem é esse eleitor que tem maior volatilidade. É um eleitor ali que já está decidido entre os dois candidatos. Essa é uma eleição, indo um passo atrás, essa é uma eleição de muita decisão, muito maior que em outros ciclos que a gente já viveu no Brasil. Desde o início desse ciclo, a gente tem mais de 80% dos eleitores decididos. Isso porque é uma eleição com dois candidatos amplamente conhecidos e amplamente rejeitados. Hoje, a gente tem aí 91% de decisão entre os eleitores. Então, de 91 a 93, eu diria. Então, você tem ali de 7 a 9% de eleitores, que são esses que a gente chama de voláteis, que dizem, bom, se acontecer alguma coisa, eu ainda mudo o voto. Então, são eleitores bastante difíceis de conquistar, porque a gente tem que lembrar que eles já estão de um lado ou de outro, não são eleitores indecisos, não são aqueles 2% de eleitores indecisos que a gente ainda
ainda tem, que são eleitores que não querem nem um lado nem o outro. E quando a gente olha para as campanhas de Lula e Bolsonaro, eles estão dando peso para isso? A campanha negativa, por exemplo, que a gente está acompanhando, tanto por parte do candidato do PT quanto por parte do candidato do PL, é uma sinalização de que eles estão interessados em, de certa forma, através da rejeição, conquistar esse eleitor? Olha, eu acho que essa batalha de rejeições na televisão, ela serve muito mais para manter os eleitores que já estão firmes. Para esses eleitores mais voláteis, vamos pensar quem eles são. Os eleitores mais voláteis são, em geral, nessa campanha, né, de classe C, mulheres são mais voláteis e eles estão mais na região sudeste. Então, isso explica também por que os candidatos estão concentrando toda a sua agenda no sudeste, não só porque é o lugar onde tem muito mais votos concentrados do que no resto do Brasil, mas também porque tem esse eleitor que é um eleitor que votou na Dilma em 14, votou no Bolsonaro em 18, pode estar decepcionado com o Bolsonaro hoje, pode ir para um lado ou para o outro, ele é movido muito pela questão econômica, então acho que os candidatos agora na reta final, me parece que a decisão das campanhas é focar nisso, né, é ser mais propositivo, é focar em benefícios que esses eleitores podem ter no sentido de melhorarem a vida deles com um candidato ou com outro. Acho que é muito mais isso do que uma campanha negativa. Agora, os voláteis, de novo, esses que dizem, se acontecer alguma coisa eu mudo de voto, podem sim, por exemplo, ser impactados por alguma coisa que aconteça no último debate, que vai ser na sexta-feira. Eles podem sim mudar de voto por algum episódio ali, mas tem que ser alguma coisa muito diferente, não é mais do mesmo, não é um chamar o outro de corrupto, o outro chamar o outro de genocida, não é isso, é alguma revelação que eu acho bastante difícil por termos, como eu falei, dois candidatos amplamente conhecidos, é difícil aparecer alguma coisa nova com relação a esses dois candidatos. Sila, você falou do debate. É um canal de comunicação com esse eleitor, assim como propaganda eleitoral, assim como os comícios. Qual desses canais terá o maior peso para esse eleitor volátil? Olha, eu acho que o debate vai ser muito importante, né? Quando a gente olha um debate com candidatos tão conhecidos, eu diria que o debate acontece muito mais para torcedores, né? Quando acontece aquela discussão depois, quem ganhou o debate? Você pode ver que quem é de um lado achou que o seu candidato ganhou, quem é do outro achou que o seu ganhou. Mas a gente aprendeu no primeiro turno que o debate teve sim capacidade, por exemplo, de melhorar a votação de Simone Tebet, né? Então acho que o debate é um momento sim de atenção do eleitor. Se bem que os debates de sexta-feira, como vai ser o caso deste, eles têm menor capacidade de impacto exatamente porque as campanhas não têm tanto tempo de trabalhar aqueles recortes, né, aqueles conteúdos que a gente vê circulando depois na internet. Então vai ter menos tempo para isso. E aí tem um outro canal, Sila, que ganhou muito destaque nessas eleições, principalmente por conta de informações falsas veiculadas através das redes sociais, que é um campo mais livre, em que inclusive o próprio eleitor tenta convencer os demais eleitores para uma possível mudança de voto. Como é que as campanhas, na sua avaliação, trabalharam esse canal junto ao eleitor? Pode ser um canal decisivo às vésperas do segundo turno? Foi sim, foi um canal bastante importante, mas assim, de novo, com eleitores muito decididos, acaba que esse tipo de informação que circula ali nos grupos de WhatsApp, enfim, no Telegram, nesses canais, ele acaba muito mais informando e mantendo os militantes ativos do que com o poder de mudança de voto, né? Um poder de virar voto. Acho que isso aconteceu especificamente entre o eleitorado evangélico, né? Que tem os grupos já muito organizados, né, já são grupos existentes, e aí a colocação de conteúdo ali dentro teve um impacto muito grande, muito rápido, né? Foi o único grupo que a gente viu ali crescendo, como a gente fala, como montanha, assim, né? Teve um crescimento do presidente Bolsonaro nesse grupo bastante forte e rápido quando ele decidiu investir nisso. No mais, eu vejo que o próprio TSE está procurando manter aí a conversa num nível, chamaria aqui de razoável, não estou nem defendendo, só estou constatando que o TSE está fazendo, né, esse esforço aí na reta final para que exatamente não tenham fake news num volume muito grande que sejam capazes não só de mudar voto de eleitor, né, que eu acho que esse nem é o problema, mas colocar em risco o próprio dia da votação, né, se você tiver ali algum tipo de informação que deixe os eleitores, né, que cause comoção ou coisa parecida, o que,
infelizmente, é uma realidade desse pleito, né? E, Sila, há pouco você destacava, essa eleição ela já começou com muitos eleitores decididos. Hoje você trazia a taxa para a gente de cerca de 91% dos eleitores com o voto definido nesse segundo turno. Qual você acredita que é a grande peculiaridade de 2022? A gente acompanhou, por exemplo, no primeiro turno, pesquisas apontando um cenário e o resultado das urnas veio diferente, justamente porque muitos eleitores mudaram de voto, pensando inclusive num voto útil no primeiro turno. O que você destacaria de grande diferencial dessas eleições de 2022 e que vão ficar para a história? Olha, essa questão das pesquisas certamente não foi diferente do que em outros ciclos. Acho que em outros ciclos até aconteceu muito mais, né, voto útil, aconteceu muito mais diferença em pesquisas de primeiro turno, né? A gente teve ali Aécio passando, né, chegando no segundo turno com Dilma numa situação completamente diferente. A gente teve na campanha de 18 a desidratação ali de Alckmin, que sumiu no último momento, aumentando a votação de Bolsonaro. Enfim, essa aglutinação do voto antipetista para um candidato com maior capacidade de vencer no segundo turno, ela acontece, eu diria que desde 1989, quando a gente tem o PT na cédula indo para o segundo turno. Portanto, não é uma novidade. Eu acho que a novidade que teve foi uma certa comoção com relação a esse tema. Lembrando que as pesquisas de segundo turno, elas são sempre muito mais precisas, né? Mesmo que as pesquisas não tenham como objetivo acertar resultado de eleição, né? Mas elas têm uma precisão maior de entender o que o eleitor está pensando. Eu acho que o que aconteceu de diferente nessa campanha foi uma estabilidade. A gente tem uma estabilidade. O ex-presidente Lula, ele tem a mesma votação praticamente desde o início do ciclo, desde antes de começar a eleição, ele tem já esse voto cristalizado, consolidado. E a gente tem uma estabilidade muito grande. Então foi uma campanha que eu vejo muita gente dizendo assim, isso não acaba nunca. Não é, inclusive ela nem está sendo mais longa, ela inclusive é mais curta, né? As eleições são mais curtas desde 2018, mas ela é uma eleição que não aconteceu muita coisa, não teve reviravolta. E tiveram só 2 candidatos competitivos. Então a gente teve, na verdade, 2 segundos turnos, eu diria, né? Porque o primeiro turno já foi um segundo turno, né? Você já tinha 2 únicos candidatos competitivos e bastante votados e bastante rejeitados. Eu acho que a diferença desse ciclo é essa. E de ter um presidente e um ex-presidente, né? A primeira vez na nossa história recente é que isso acontece. Sila, para a gente encerrar, últimos dias, últimas horas dessa campanha eleitoral. Qual é a sua aposta pensando nesse eleitor que pode mudar de voto? A gente lembra que, segundo as pesquisas, o eleitor volúvel pode, inclusive, decidir a eleição, já que o número de brasileiros que podem mudar o voto é semelhante à da distância entre Lula e Bolsonaro, segundo as pesquisas de intenção de voto. Olha, a diferença é semelhante, mas tem que lembrar que um candidato está na frente, né? Então, o outro candidato ele teria que virar praticamente todos os votos desses eleitores voláteis. Não é alguma coisa trivial. De qualquer forma, eu acho que a tentativa das campanhas vai ser essa, vai ser de reta final, de voltar ao tema que é o tema dessa eleição. Nunca deixou de ser. O tema dessa eleição é economia. Acho que a gente teve aí alguns temas laterais que acabaram ocupando aí a discussão, alguns bem bizarros, né, como canibalismo, outras questões aí, mas o tema dessa campanha é economia e eu vejo as 2 campanhas se voltando para esse tema aí na reta final, que é o que faz com que o eleitor de fato decida entre um e outro nesse momento de crise econômica, de dificuldades aí que grande parcela da nossa população está vivendo. Sila, foi um grande prazer te receber aqui no Item Mais. Obrigada por dispor de um tempinho aqui com a gente e até uma próxima. Muito obrigada a você, foi um prazer. E assim encerramos o Item Mais de hoje. É maratona das eleições rumo ao segundo turno. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo.
Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.